Olá, gente! Olhem só essa notícia. Falar inglês não acho indispensável, diz Mauro Vieira sobre exigência para dirigir a Apex, né? Quer dizer, o que ele quer dizer aqui que para ele, a visão dele se falar inglês é dispensável, né? Cara, se você trabalha na iniciativa privada, se você trabalha com uma grande empresa ou algo do tipo, né? Que tem a ver com comércio, alguma coisa a ver com o exterior, é meio que uma obrigação você saber o inglês, porque é um idioma secundário, né? A verdade é que todo mundo tinha que aprender um idioma secundário. Eu já falei aqui outras vezes no meu canal que é uma vergonha o Bolsonaro não saber o mínimo de inglês, porque ele como presidente, ele, né, como ex-presidente da República deveria dar o exemplo disso, portar-se acima da esquerda nacional, né? O Lula não fala absolutamente nada de inglês, né? Ele mal fala português, né? Quanto mais o inglês, né? Quanto menos o inglês, né? O Bolsonaro tinha que dar o exemplo. O filho dele, Eduardo, até que tem um inglês razoável, né? Mas vamos ver o que aconteceu aqui. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira, dia 24, que a fluência em inglês não deve ser uma exigência para quem exerce a função de presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Apesar de a proficiência na língua estrangeira ser uma exigência do regramento interno da Apex, e que foi alterada para o petista Jorge Viana, e que foi alterada para que o petista Jorge Viana conseguisse assumir o posto, o chanceler brasileiro alega que o dirigente que o dirigente da agência que vende a imagem do país no exterior deveria ser dispensado de falar inglês. Aí você imagina, né? Primeiro que é aquilo, as pessoas aí que falam que não, que o Estado ele é importante, não. O Estado ele é só para sugar o teu dinheiro. Primeiro que se fosse algo eficiente já seria tudo privado, né? Porque não existe algo eficiente sem ser privado, né? O pessoal que fala não, porque assim tem um LIMP, né? E um dos regramentos lá um dos princípios da administração pública é a eficiência, né? Mas isso aí é impossível, né? O Estado por si só não é eficiente por natureza, né? Porque você imagina o Estado sendo eficiente, sendo que o Estado não é iniciativa privada, você não tem uma exigência para que o cara trabalhe bem sempre, né? O administrador público, na grande maioria das vezes, ele não vai trabalhar bem, né? Então esse negócio de eficiência é a maior bizarrice que tem, né? Isso aqui é o que nunca se cumpre, né? Você imagina o cara entrar num órgão que fala sobre o exterior e não sabe inglês, né? Imagina, o cara só sabe um idioma. Ele vai falar com um cara lá, sei lá, de um país lá. Ele vai falar com um cara de um sujeito lá do país lá do leste europeu. Como é que eles vão se comunicar? O cara não vai falar português, o cara vai falar inglês, é o idioma secundário. É a língua mais simples a seguir para ser aprendida além do idioma nativo, né? O inglês é mais fácil do que a grande maioria dos idiomas aí, né? A pessoa pode falar, mas o espanhol... Tá, mas o cara sabe falar espanhol? Fala nada, esse Viana provavelmente vai falar coisíssima nenhuma, né? Então o que acontece é que isso aqui é o atestado do quê? Pá, o Estado é incompetente. Porque qualquer cargo de importância de uma empresa privada, você precisa ter o básico do inglês, pelo menos, né? E aqui exige esse teste de proficiência, que é um teste de proficiência. Você faz lá o TOEFL ou IELTS, né, alguma coisa do tipo assim, para você comprovadamente ter lá um certificado de que você é capaz sim de entender e compreender o inglês, de falar, de ter uma conversa boa, técnica até com alguém em inglês, né? E ele simplesmente esse Jorge Viana ele poderia, beleza, vou fazer um curso aqui vou me aperfeiçoar no inglês, vou atender os requisitos e pronto, não tinha problemática nenhuma. O problema é que agora, né, o PT comprou essa guerra e apesar, a Justiça Federal anulou nesta segunda-feira, 22, a nomeação do petista Jorge Viana para o cargo de presidente da agência, depois de o Estadão revelar que ele não tinha fluência em inglês, como exigia a norma vigente quando foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro. Com relação à questão de falar inglês, sinceramente não acho que seja indispensável, de forma alguma.
afirmou o titular das Relações Exteriores. Poderia-se dizer, então, se não fala francês, se não fala alemão, então teria que ser poliglota, teria que pedir para ser presidente da República, teria que pedir para ser presidente da República que falasse línguas. O presidente Lula não fala inglês e tem contato, diálogo amplíssimo com todos os chefes de Estado. Primeiro que esse cara aí falou um absurdo. O inglês, ele é uma língua praticamente secundária de todo mundo, né? Por exemplo, se você é nativo da França, você fala o idioma secundário inglês. Se você é nativo da Alemanha, você fala o idioma secundário inglês. Isso é uma regra em quase todos os países, né? Você pode falar, mas na Inglaterra como é que fica? Ou nos Estados Unidos como fica? Aí eles aprendem o idioma secundário que eles bem entenderem. Muito do que fala nos Estados Unidos, o idioma secundário dos americanos geralmente é o espanhol, né? Porque, enfim, né? Proximidade ali com o México, né? Ou muitos falam francês também, né? Pela proximidade ali com o Canadá. Mas isso é o idioma secundário. Se você tem relação, se você fala em alguma coisa com relação exterior, você teria que pelo menos ter um idioma secundário. O fato do Lula não saber falar inglês, por si só já é uma vergonha. E o Bolsonaro também não falar inglês, por si só já é uma vergonha, né? Tinha que ser um requisito mínimo para o presidente da República. Só que aquilo, presidente da República, muito diferente desse cara aí, que está falando aí, o presidente da República, ele é escolhido pela população, pelo voto popular. Então, qualquer pessoa pode ser presidente. O Tiririca pode ser presidente. O que só mostra que democracia é uma grande merda, né? Porque imagina o Tiririca sendo presidente, o cara não sabe falar nem inglês, né? Pô, o mínimo o cara tinha que se dedicar no idioma secundário, né, cara? Isso é o básico, né? Agora, esse Jorge Viana, ele ainda tá, né? Porque eu vou pegar outra notícia que vocês vão entender. Esse Jorge Viana, ele tá como cargo para presidente da agência, né? Então, não é uma função ligada ao executivo quando é em questão eleitoral. Ele está num cargo aqui técnico, presidente de uma agência. Então, como ele é presidente de uma agência, como tem a questão da tecnicidade, você utiliza essas questões aí de você ter um idioma, saber o idioma secundário, até para evitar o aparelhamento da instituição, né? Quando você exige mais coisas para a pessoa ser nomeada, você faz isso justamente para evitar o aparelhamento da instituição e para privilegiar o quê? Né? A tecnicidade, para privilegiar a eficiência, né? Só que aquilo, o Estado per se não é eficiente, né? Esse povo aí, MBL, liberal, aí liberal-mínimo, fala que não, o Estado tem que ser eficiente. Não, o Estado por natureza ele é ineficiente, porque ele não é privado. Né? Se fosse privado, se tivesse alguém falando, ó, você vai ter que entregar isso aqui, senão você vai ser demitido. Não pode, né? Tem um monte de coisa ali envolvendo, né? Enfim. Mas o cara criticou, beleza. A Apex é uma importante agência, tem um corpo funcional grande e muito preparado, que faz toda a intermediação. Não é o presidente da Apex quem faz isso no dia a dia, né? Mas é aquilo, é uma agência reguladora, não é cargo de igual o Lula, né? Ele não é eleito pelo povo, então existe uma tecnicidade, né? Mas, infelizmente, a alegria da direita dura pouco. O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Olha, não foi nem o Alexandre de Moraes, hein? Justiça suspende decisão que afastou o Jorge Viana da presidência da Apex. TRF1 acolheu entendimento de que o político preenche requisitos para ocupar o cargo. Então ele voltou, né? Infelizmente ele voltou, a justiça suspendeu nesta quinta-feira. Na segunda foi essa decisão, agora é quinta-feira, né? Suspendeu nesta quinta a decisão da quinta vara civil federal do Distrito Federal, que havia afastado Jorge Viana do cargo de presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A sentença é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que acolheu o pedido da Advocacia Geral da União. Na segunda-feira, a Justiça anulou a posse de Viana no cargo, atendendo o pedido movido pelo senador Flávio Bolsonaro, que acusava o político filiado ao PT de ter alterado o estatuto da agência para que a fluência na língua inglesa não fosse mais exigida para exercer a presidência. Aquilo, eles fraudaram. Isso sim é uma fraude à lei, né? Isso sim é uma fraude à lei. Você é empossado,
não tendo os requisitos, aí você lá dentro, você altera a lei internamente para que não tenha mais esse requisito. Imagina, ainda utilizam esse argumento para defender que não precisa falar inglês. Gente, isso é um absurdo. Isso só mostra que o governo Lula tem zero tecnicidade, zero. Não tem nada, é um governo totalmente atécnico. É um governo totalmente partidário. É um governo totalmente para esses caras chegarem lá e sugarem dinheiro público e roubarem só. É isso. É o estado mais ineficiente da história, né? Porque eles sabem que há o risco deles perderem feio as eleições de 2026, né? Se a direita escolher alguém ali melhor, né, para disputar contra o Lula, né? Porque, de fato, cara, o governo Lula está sendo catastrófico. E você vê que o Lula só é bem aceito atualmente pelo Nordeste. Então vocês entendem que não há como, o pessoal ainda acredita, ainda não, o nordestino vai votar na direita, não sei o quê. A salvação é o separatismo. Agora, retornando ao assunto aqui, né? Olha lá, a decisão do TRF1 reconhece, conforme argumentado pela AGU, que o Estatuto da Apex Brasil estabelece 3 formas alternativas para a comprovação de aptidão para o cargo: certificado de proficiência ou certificado de conclusão de curso em inglês, nível avançado, que ele não tem; experiência internacional por período mínimo de 1 ano, que eu acho que ele também não tem; experiência profissional no Brasil de no mínimo 2 anos, que tem exigido o conhecimento e a utilização do idioma no desempenho das atribuições. Ele não tem ninguém. Ele não tem nenhuma dessas atribuições aqui. Não tem nenhuma dessas alternativas. Diante dessas 3 alternativas, o TRF1 entendeu que Viana cumpre os 2 últimos. Tá bom. Os 2 últimos requisitos alternativos. E por esse motivo, suspendeu a decisão que havia afastado o presidente. Mas é muita palhaçada, né? Esse cara tem experiência internacional? O caramba que esse cara tem experiência internacional. Trabalhou, residiu, estudou fora. Onde? Isso aqui é palhaçada. Agora, experiência profissional de no mínimo 2 anos, que tem exigido o conhecimento e a utilização do idioma no desempenho das atribuições. Se for exigido o conhecimento e a utilização do idioma no desempenho das atribuições, por que não tem então o primeiro? Por que não tem o primeiro? Porque se exigiu no mínimo 2 anos o conhecimento e a utilização do idioma, que é o inglês, né, teoricamente, para o desempenho das suas atribuições, por que ele não tem o primeiro? Por que ele não é apto a falar o inglês, então? Cara, isso aqui é absurdo. Isso é um absurdo do TRF. Um absurdo. Isso aqui é um insulto à nossa inteligência. E aquilo, o nomeado ocupou a função de membro titular e suplente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no período de 2011 a 2018, além de ter participado de várias missões no exterior. Mas o cara não aprendeu inglês, né? Olha só que coisa, né? E incrível que ele ficou até o final aqui de 2018 no governo Temer, né? Para o pessoal que fala que não, que o Temer é de direita, como é que o cara deixa um petista no governo dele se ele é de direita? Com todo respeito, Michel Temer é de esquerda, ou no mínimo centrão ali, né? A decisão também concorda com a preocupação manifestada pela AGU de que o afastamento de Viana do cargo poderia gerar prejuízo para o fomento das exportações brasileiras. O documento foi assinalado pelo vice-presidente do TRF1, Marcos Augusto de Souza. A União trouxe ao processo o último relatório da gestão da Apex Brasil, referente ao ano de 2022, a revelar que tais atividades repercutem diretamente em diferentes setores da economia nacional, os quais também estariam prejudicados com a manutenção da decisão atacada, de onde se extrai também o risco de lesão à economia. É aquilo, né? Tudo pela ilegalidade, né? É incrível isso aqui, né? Mas é aquilo, gente, a lei ela só serve àqueles que estão do lado certo, né? Quando você está do lado certo, a lei não ataca, né? O Brasil ele se tornou literalmente isso, né? A lei não vale para todo mundo, né? Se fosse o Bolsonaro fazendo alguma coisa desse tipo, não ia vingar, não ia dar certo, ia exigir não, ele precisa de inglês sim. Isso aqui só mostra que, na verdade, todo o sistema brasileiro ele está cooptado pela esquerda, né? O Brasil, ele é um país de esquerda. O pessoal fala que não, mas é um país de esquerda. O Lula foi reeleito. O Lula foi eleito presidente. Como que pode? Um cara desse nível, né?
É muito triste isso, óbvio. O Nordeste é muito mais à esquerda ainda, então acaba atrasando o país, né? Porque você tem lugares que são mais à direita, que são mais prósperos, né? Como, por exemplo, Santa Catarina, a pobreza lá é bem baixa, né? Enquanto que o Nordeste, que é o estado, são estados, o Nordeste é a região mais progressista, todos os estados lá vivem em extrema pobreza, né? Não precisa nem dizer onde o socialismo deu errado, né? Tá lá, né? O socialismo deu errado no Nordeste, né? Tá lá claramente ali para vocês verem, né? Isso aqui é uma palhaçada, né? No fim das contas, isso aqui mostra que o Estado não tem que ser eficiente em coisa nenhuma, né? E, basicamente, um dos princípios ali da administração pública, que é a eficiência, sendo jogado no lixo, né? Imagina um cara que vai tratar de relações exteriores aí que não sabe inglês, né? Que piada, né? Imagina um cara falando, tentando se comunicar ali com sei lá, uma pessoa ali do leste europeu, ou uma pessoa ali da França, que, né, enfim, que tem né, que, enfim, como é que vai se comunicar? Qual o idioma alternativo, né? Que o cara não fala português, né? O cara precisa o cara no mínimo precisa ter um idioma alternativo para conseguir se comunicar com essa pessoa, né? Enfim. É aquilo, né? Realmente é o retrato da República Brasileira, né? O cara aqui, literalmente, ele fraudou a lei, né? Ele entrou no cargo sem cumprir os requisitos, né? Mas é isso aí, né? Por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo. Inscreva-se no meu canal, comente aqui embaixo, compartilhe meu vídeo, deixe um like e inscrevam-se no meu canal no Rumble, é muito importante.